Glória a Deus, a paz seja a todos, sejam bem-vindos a este canal, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estarei falando sobre a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No primeiro vídeo eu falei sobre a organização da Bíblia, dos livros, dei uma dica muito importante para todos os amantes da Bíblia. Para você compreender a estrutura, você precisa conhecer os 66 livros. Então leia os 66 livros em voz alta, conforme as dicas do primeiro vídeo. Depois tente escrever numa folha de papel em branco, no caderno, que você possa fazer rascunho. Faça isso de 3 a 5 vezes para você decorar os livros da Bíblia. Amém? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém? Venha para cá, pega a sua Bíblia, pega o seu rascunho, pega a sua revista e venha para mais uma aula. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e deixar os seus comentários. Todo comentário é muito bem-vindo. Amém? Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento se divide desta forma: Pentateuco, 5 livros. Livros históricos, 12 livros. Livros poéticos, 5 livros. Aí nós temos os livros proféticos. Profeta maiores, que são 5, e os profetas menores, que são 12. Você que é da Serra, nós vamos iniciar o curso de Teologia no dia 2 de fevereiro, na Assembleia de Deus da Serra, Rua Major Pissarra. É só entrar conosco aí nas redes sociais e o primeiro livro vai ser Pentateuco. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Então, no Antigo Testamento, o livro é dividido em 5 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, que dá um total de 39 livros inspirados e autorizados. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Livros históricos, vai de Josué ao livro de Esther, 12 livros. Livros poéticos, facinho, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e o livro do profeta Daniel. Nós temos os livros que são profetas menores: Oséias, Joel, Amós, e vai até o livro de Malaquias. Você que quer ler a Bíblia toda, o Antigo Testamento, faz isso. Comece lendo, por exemplo, o Pentateuco, os 5 livros. Leia. Tem a Bíblia em áudio que pode te ajudar também, lendo a Bíblia e também ouvindo no carro, né, na voz do Cid Moreira. Olha que luxo que nós temos hoje. Depois, livros históricos. Depois, livros poéticos. E assim você vai decorando, lendo e decorando. Alguém te perguntar quais são os livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Por isso, segue essas regrinhas para você conhecer a estrutura. A divisão utilizada pelos judeus é diferente, né? Nós aqui dividimos em 5 partes. Lembra? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Já o povo judeu é lei, profetas, salmo ou escritos, conforme está no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Apesar de uma cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento, né, AT, somos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Que coisa maravilhosa. Canonicidade do Antigo Testamento. Então, existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber: primeiro, a inspiração divina. O livro precisa ser inspirado pelo Espírito Santo. E os 39 são, ok? Segundo, reconhecido do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico
os seus primeiros leitores. E os 39 livros são reconhecidos pelo povo de Deus. Ok, até aí. Terceiro, né, preservação pelo povo de Deus. Então, que atesta seu livro conservado como palavra de Deus. Preservado e conservado como palavra de Deus. Está em Deuteronômio 31, verso 14 até o 26. E Daniel, capítulo 9, verso número 2. Então, nos três pilares aqui, a inspiração divina, reconhecimento do povo de Deus e preservação pelo povo de Deus. Que coisa maravilhosa aqui. Então, os livros inspirados que integram o canon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Amém? Grave essa dinâmica que eu criei aqui. Então, agora nós vamos para o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, né, a classificação dos livros é um pouquinho diferente. Vamos lá. Nós temos evangelhos, históricos, epístolas paulinas, epístolas gerais e revelação. Vamos fazer a mesma regrinha do Antigo Testamento. Então, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros. Livros históricos, nós só temos um, Atos dos Apóstolos. Epístolas paulinas, são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que vai de Romanos ao livro de Filemão. Epístolas gerais, né? Nós temos 8, que vai do livro de Tiago até o livro de Hebreus. E o livro das revelação, que também são um, que é o livro de Apocalipse. Totalizando 27 livros inspirados e autorizados. Amém? Seguindo aquelas mesmas regrinhas. A inspiração divina, reconhecimento do povo de Deus, preservação pelo povo de Deus. Amém? Então, o Novo Testamento são 27 livros maravilhosos que você vai amar ler. Alguns já leram várias vezes e você não leu nenhuma. Então, segue aquelas regrinhas. Primeiro vou ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vou ler os livros históricos, o livro de Atos. Aí você vai conhecer a estrutura da Bíblia. Faça aquela regrinha que eu falei, gravando. Primeiro os livros, depois a estrutura. Por exemplo, alguém te pergunta, quais são as epístolas gerais? Você vai dizer, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Hebreus. Tá vendo? Então, é preciso conhecer a estrutura. Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, um dialeto presente em toda a cultura de fala grega. Aqui nós temos particularidades aqui do Novo Testamento. Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. No Antigo Testamento, lembra? Que já foram mais de uma língua. Algumas expressões, mesmo redigidas, né, no vernáculo grego, possuem significados aramaicos. Dentre elas citamos, né, menina, levanta-te, Talita, né, o nome Talita, meu pai, Abba pai, Eloi, Eloi, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparastes? Está em Marcos 15, verso 34. O conjunto dos livros canônicos foi escritos antes do século I e o último é o Apocalipse de João, né, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. Os cristãos reconheceram os 27 livros como inspirados. E nós temos aqui a última particularidade aqui, né, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Olha só essa particularidade aqui, você sabia disso? Em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento, né, também foi dividido em versículos. Demorou um pouquinho, né?
Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação. O conjunto de 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. É isso que nós aprendemos aqui nessas duas aulas. Você está assistindo a segunda aula. Se você não assistiu a primeira, vai lá assistir. Você vai entender melhor esta aula aqui de hoje. Esses livros constituem, né, o cânon bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. E o último ponto que você precisa entender, a comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Então a Bíblia Sagrada é um presente de Deus para o homem. E eu quero te fazer um pedido. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando você estiver fraco, leia a Bíblia. Quando você estiver forte, leia a Bíblia. Quando você estiver orando, leia a Bíblia. Quando você não estiver orando, leia a Bíblia. Para o seu casamento, leia a Bíblia. Para você ser um bom pai, leia a Bíblia. Para você ser um bom funcionário, leia a Bíblia. Para você orar e agradar a Deus, leia a Bíblia. Para você ser um bom amigo, leia a Bíblia. Para você renovar a sua esperança, leia a Bíblia. A Bíblia Sagrada é um presente de Deus para nós. Vamos valorizar esse presente. Vamos ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda. E você? Vamos, 2022, nem um dia sequer sem a Bíblia? Vamos ler a Bíblia todos os dias. Pastor, não sei ler. Tem a Bíblia em áudio. É só colocar aí na rede social que você vai ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira, na voz de outra pessoa, de graça. Imagine, no princípio criou Deus os céus e a terra, na voz de Cid Moreira. Então, leia a Bíblia. Amém? Ela vai te tornar sábio. Glória a Deus. Obrigado por assistir esta aula. Não esqueça aquela regrinha, né? Toda a Bíblia tem índice. Então você vai ler uma vez Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, até chegar em Malaquias 3 vezes em voz alta e depois escrever numa folha até você decorar os 39 livros do Antigo Testamento. Aí você vai fazer a mesma coisa com os livros do Novo Testamento. E não esqueça, faça um plano de ler a Bíblia toda. Um forte abraço, eu sou o pastor Daniel, o vosso servo, aqui mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me ajude a divulgar o Evangelho, a ranquear o nosso canal, dando o link que é um joinha, comentando, compartilhando e orando em favor da minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.